Eu acho que tenho direito. Você quer respostas? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! Bom, o título do vídeo de hoje é Eles não sabem o que é a gravidade. O que é a gravidade? Bom, quem já frequentou a escola e quando criança a gente pergunta para a professora por que a gente não cai? A gente escuta essa famosa palavra, a gente não cai porque por causa da gravidade. E ela é usada como uma espécie de panaceia, ninguém sabe o que é. Dizem que é uma força, mas vocês vão ver hoje que não é bem assim. E ela é utilizada para responder qualquer coisa. Se você trocar a palavra gravidade por Deus, acho que é bem melhor você trocar a palavra gravidade por Deus, que Deus é algo espiritual, vamos dizer assim, né? E enquanto a gravidade ninguém sabe o que é exatamente, mas é usada como uma espécie de panaceia para qualquer questionamento, qualquer pergunta um pouco mais elaborada, recorre-se à gravidade. Então, eu resolvi buscar nas fontes, vamos dizer, oficiais, como a NASA, por exemplo, embora eu ache que essa agência não tem nenhuma credibilidade e é apenas um artifício de lavagem de dinheiro. É claro que não significa que tudo da NASA seja mentira, mas com respeito ao espaço, à cosmologia, são apenas teorias e que não se podem provar. Então, vou trazer aqui hoje uma fonte e vamos ver o que eles dizem. Porque na escola eles dizem que a gravidade é o quê? Uma força. Vamos ver agora o que a NASA diz. Ok? Vamos lá. Bom, eu trago aqui então uma fonte, vamos dizer, oficial da NASA, onde ela pergunta, ela começa o questionamento. O que é gravidade? Resposta, nós realmente não sabemos. Então, veja só, a própria NASA, ela diz, quando perguntada, ela mesma faz a pergunta, o que é a gravidade? Ela responde, nós realmente não sabemos. Nós podemos definir como um campo de influência que nós sabemos operar em todo o universo. Eu vou até traduzir aqui para quem estiver assistindo possa acompanhar também. Aí eles dizem, o que é gravidade? Nós realmente não sabemos. Podemos definir o que é como um campo de influência porque sabemos como ela opera no universo. E alguns cientistas pensam que é composto de partículas chamadas gravitons. Então, vamos dar uma parada por aí. Eles realmente não sabem o que é gravidade, eles falam que alguns cientistas pensam. Então, por aí a gente já para tudo aí. Ela não é bem uma força que é ensinada nas escolas, né? Vamos lá, não sou eu terraplanista que estou inventando isso. Eu vou deixar a fonte na descrição do vídeo, qualquer um pode ir lá acessar e ler também. Aí vem, aqui está o que sabemos. Gravidade é uma força de atração que existe entre duas massas. Mas como é que acima ele diz que não sabem o que é e abaixo ele diz que é uma força de atração que existe entre duas massas? Qualquer dos corpos das partículas. Gravidade não é apenas a atração entre objetos e a Terra. É uma atração que existe entre todos os objetos em todo lugar do universo. Ali fala, o senhor Isaac Newton descobriu que uma força é necessária para alterar a velocidade ou a direção do movimento de um objeto. Ele só não falou aqui, e se você pega uma bolinha, coloca em cima da mesa,
quem foi a força que tirou essa bolinha da inércia? Foi a gravidade ou foi você? Então, por aí você vai vendo a confusão que os termos causam, mas eles vendem isso como uma verdade, né? Vamos lá. Ele também percebeu que a força gravidade entre aspas, deve fazer uma maçã cair de uma árvore. Então, fiquem atentos aí aos verbos, né? Deve fazer, né? Atente-se aos termos utilizados, às palavras utilizadas, né? Ele não diz que o próprio site não diz que mas que deve fazer uma maçã cair de uma árvore. Aí depois ele diz, a lei da gravidade de Newton, vejam que ele coloca a lei entre aspas, a lei da gravidade de Newton. Por quê? Quando a gente coloca alguma coisa entre aspas, por quê? Porque não é bem assim, não é exatamente daquela forma, ou às vezes até a gente usa de formas pejorativas, né? Então vejam que não é isso que se vende, não é dessa maneira, né? Aí ele continua, a lei, entre aspas, da gravidade de Newton é uma descrição matemática da maneira como os corpos são observados para se atrair. Lá em cima ele falou que não sabe, depois ele diz que é uma força, e agora ele diz que é uma descrição matemática da maneira como os corpos são observados. Ora, realmente eles não sabem o que estão falando. O que é, de fato, a gravidade? Eles não sabem. Aí, eles falam que a equação gravitacional diz que a força da gravidade é proporcional ao produto de duas massas, beleza? E o efeito da gravidade se estende de cada objeto para o espaço em todas as direções para uma distância infinita. Aqui ele já está misturando, né? Aqui ele já está colocando as ideias de Newton com a ideia como é que é o nome? Do Einstein, né? Então você vê que é uma salada de frutas danada. Agora, eu vou colocar para vocês 2 canais aqui que eles divulgam também assuntos dessa natureza, de ciência e tal. E vamos ver o que eles dizem sobre a gravidade. Vocês têm aqui uma fonte oficial da NASA, que eles dizem que não sabe o que é, depois diz que é uma descrição matemática, depois diz que é uma lei, entre aspas, e agora a gente vai ver vídeos de canais que falam sobre o mesmo tema. Agora nós vamos assistir a esse vídeo que ele diz que a descoberta que mudou a física, a gravidade não é uma força. Então você pode ver aí todo mundo dizendo que a gravidade é uma força. Então vamos assistir a um pouco desse vídeo. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza no universo. Mas das 4 forças da natureza, ela permanece sozinha, como diferente. A gravidade, de fato, não é a força que se pensa que é. Ou talvez ela nem seja sequer uma força. Se você acha que compreende a gravidade, então este vídeo vai mudar a sua concepção sobre ela para sempre. Então, o que está acontecendo aqui? Eles vejam que eles correlacionam 2 teorias diferentes e vendem como se fosse uma só. Eles não explicam que existe a teoria da relatividade e a teoria e a gravidade do Einstein lá. Mas eles vendem as duas como se fossem únicas. Então agora eles falam que a gravidade não é bem assim, não é uma força, mas muita gente continua defendendo que a gravidade seja uma força. Então você já vem aí que eles falam que há uma outra situação envolvida, que no caso é o espaço, né? E eles vão emendar, vão linkar uma coisa com a outra. Vamos assistir mais um pouco. Nenhuma força agindo sobre eles. Com a teoria de Einstein, a gravidade não é uma força entre 2 objetos com massa. Pelo contrário, a gravidade é a dobra do espaço-tempo na presença de objetos com massa. E sem alguma força atuando sobre os objetos, eles iriam viajar em linha reta. Einstein acreditava que os objetos menores não são puxados por objetos mais maciços, mas que os objetos são empurrados para baixo pelo espaço acima deles. Então, chamar a gravidade de força tecnicamente não é correto.
a matéria dobra o espaço-tempo. E qualquer objeto no espaço dobra o espaço-tempo. O espaço-tempo são 3 dimensões do espaço: comprimento, largura e altura. Bom, vocês viram aí que ele diz que chamar a gravidade de força não é tecnicamente certo, mas você vê pessoas que se dizem super inteligentes e tal, e que defendem que a gravidade é uma força. Uma outra questão é que ele fala que é a curvatura do espaço-tempo. Agora eu pergunto para vocês, como alguém pode experimentar o tempo se curvar? A curvatura do espaço-tempo. Alguém consegue experimentar esse tipo de situação? Se vocês perceberem, o tempo ele é uma coisa que não é física, não é sólida. Então vejam a loucura, né? A loucura dessas teorias, né? E no final das contas não passam de teorias, mas são vendidas, né? Como se fosse algo muito requintado, muito lindo e absoluto, né? Uma verdade inquestionável, uma linda teoria científica. Agora eu vou trazer para vocês um outro canal que também fala desse assunto e que o título do vídeo dele é A Gravidade Não É Uma Força. Então eu peço que vocês agora falem com o pessoal aí que defende de pé junto que a gravidade é uma força, e eles combinem entre si. Antes deles divulgarem as teorias que eles falam que é teoria científica e tal, como ela enche a boca para dizer que é uma teoria científica, que vocês perguntam, mas vocês combinaram? É uma força? Não é uma força? Vocês sabem o que é? Não sabem o que é? O que é de fato essa teoria? Logo de cara, a relatividade e a gravitação universal entraram em conflito. A gravitação universal dizia que a força da gravidade se espalhava pelo universo instantaneamente, ou seja, com velocidade infinita. Mas ao mesmo tempo, uma das ideias mais importantes da relatividade era de que nada poderia viajar mais rápido do que a luz. Além disso, alguns outros problemas com a gravitação universal de Newton começaram a ficar cada vez mais aparentes. Por exemplo, para o Newton, a única coisa que influenciava na gravidade era a massa dos corpos. Mas não muito tempo depois do surgimento da relatividade, nós descobrimos que a luz é afetada pela gravidade. Só que a luz não tem massa. Então, como que ela pode ser afetada pela gravidade? Resultado, nós precisávamos urgentemente de uma nova teoria para a gravidade. Então, pessoal, vocês podem ver que o próprio criador do vídeo, ele admite que a gravidade de Newton, ela é contrária à gravidade de Einstein. Teorias antagônicas, são teorias contraditórias entre si. Ele mesmo admite isso. Embora o pessoal vende, né, os que se dizem saberem sobre a gravidade, vendem as duas coisas como se fossem uma coisa só. Eles simplesmente falam a gravidade e escondem as contradições e vendem isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Como vocês veem, espero que não chamem ele de terraplanista, né? Mas ele foi honesto em dizer que as duas teorias não eram compatíveis uma com a outra. Nós acabamos de mostrar que, se o elevador for pequeno, é impossível distinguir entre gravidade e aceleração. Isso é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum experimento físico que possa ser feito dentro desse elevador pequeno que consiga diferenciar a aceleração da gravidade. Mas e se o elevador não for pequeno? Considere uma nave bastante comprida, mas sem janelas. Aí nessa parte do vídeo, vejam que o próprio rapaz aqui reconhece que não existe um experimento que consiga diferenciar a aceleração de gravidade. Ele mesmo reconhece aqui, né? Será que ele vai ser taxado de terraplanista também? Aí ele vai continuar agora com os experimentos, segundo ele, imaginativos, né? Veja, experimentos imaginativos para tentar provar o ponto dele aqui. A gravidade não é uma força que age nos objetos. Ela age no próprio tecido do espaço. Se você tem uma linha reta em um espaço curvo, essa linha não será mais uma reta. É por isso que não importa a massa de um objeto. Ele não está sendo puxado pelo planeta por uma força. Na verdade, ele está seguindo o caminho mais natural possível em um espaço que é curvo. A gravidade não é uma força. Ela é uma consequência de nós vivermos em um espaço curvo.
A gravidade não é uma força. Ela é uma consequência de nós vivermos em um espaço curvo. Bom, então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí, ele termina o vídeo dizendo que a gravidade não é uma força, mas se você falar isso hoje em dia, você vai ser taxado de burro. Aí, eles que combinem entre eles o que é, afinal, a gravidade, porque um diz que é uma força, o outro diz que não é uma força, e o outro fala também que não é possível experimentar, a não ser por, entre aspas, experimentos imaginativos da sua imaginação. Você tem que imaginar essa ciência que eles estão vendendo como verdade, e se você discordar, você é taxado de ignorante. Então, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, e se eles mesmos não sabem o que eles estão falando e veem as contradições, fica muito difícil defender algo que não se sabe o que é, muito menos se pode experimentar. É melhor crer em Deus, crer na Bíblia, é muito mais coerente, né? Isso aí, um abraço a todos e até a próxima.